Bom dia, alunos do oitavo ano do Colégio Futura. Tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 12 do 11, nós estamos iniciando a nossa aula de História. Teorias políticas do século XIX, né? Muitas teorias que iniciaram ali no século XVIII, vindas do Iluminismo, vão reverberar durante o século XIX, que é o caso do liberalismo econômico. E, no caso, elas reverberam até hoje. Então, quando nós voltamos às teorias que foram propostas pelos filósofos, né, ao longo da história, essas teorias, por mais distantes que elas estejam no tempo, elas fazem parte do nosso dia a dia. Elas fazem parte daquilo que nós vivenciamos hoje. Então, a partir do século XIX, a gente tem ah, transformações na Europa, principalmente na Inglaterra, que a gente vai ter uma divisão social do trabalho, uma diferenciação em relação àquilo que se entendia como trabalho, né? A gente passa por uma revolução industrial e essa revolução industrial vai gerar outras demandas em relação ao próprio trabalho, à própria forma de organização do trabalho. A partir do momento que se organiza uma nova forma de trabalho, a própria sociedade se transforma, como nós vimos nos capítulos anteriores aí, quando nós nos tratamos da Revolução Industrial. Nós estudamos que essa própria Revolução Industrial, ela muda a forma como o homem se relaciona com o tempo, né? A gente tinha o tempo da natureza e a gente passou a relacionar com o tempo da fábrica, com os horários, com a rigidez dos horários. E hoje nós mantemos essa relação. Então, percebam, existe toda uma transformação social que nos chega até nós no presente. Estudar o passado, como através da história, diz respeito a estar estudando a nós mesmos no nosso próprio presente. Então, é essa uma das grandes contribuições da história para a transformação da sociedade. Dito isso, a gente vai falar hoje sobre essas teorias políticas do século XIX. Mas que teorias foram essas? Então, pessoal, para a gente falar dessas teorias, a gente tem que falar do nosso presente. Quando a gente fala do nosso presente, a gente tem que falar do nosso país, né? Então, o Brasil melhora, mas continua entre os 12 países mais desiguais do mundo. Vocês são jovens, não viveram os finais dos anos 90, os inícios dos anos 2000, vocês eram crianças, né? Vocês nasceram após 2000. Então, durante os anos 2000, nós tivemos algumas transformações sociais no Brasil, né? Mudança de governo, tivemos um governo de esquerda e, e isso impactou a forma como se pensa a política. Porque um governo de esquerda ele tende a ter uma relação mais social. Programas sociais, embora sejam muito criticados, esses programas sociais eles contribuem para diminuir a desigualdade do Brasil. E houve essa mudança, né? Então vários programas foram criados nesse sentido. A crítica que se faz também é que muita relação que foi dos aspectos que foi utilizado para inserir a população dentro, melhorar as condições de vida da população, se deu por meio do crédito. Então houve-se uma valorização do salário e se deu crédito demais às pessoas. Isso, de certo modo, é um grande problema, porque as pessoas elas têm que haver também uma valorização na educação, uma valorização em vários outros aspectos que precisam vir, e não somente no crédito, não é? Porque aí você não tem uma inserção do cidadão, e sim uma inserção do cidadão, por uma inserção social por meio do consumismo. Então, você consegue ser consumista, você consegue se sentir dentro dos valores da sociedade, mas consumindo, né? Então, é essa crítica que a gente tem que fazer. Aqui a gente tem também, né, assim caminha a humanidade até o povo tomar consciência. A gente tem aqui essa, essa divisão da sociedade aí, né, uma crítica, né, para a gente perceber
Do lado aqui a gente vê a desigualdade, né? Grandes condomínios de luxo, do lado das favelas, do lado então a desigualdade, a discrepância, ela é imensa no Brasil. Então, pessoal, falando sobre liberalismo, bom ou ruim? No passado foi necessário, mas e hoje? Então a gente tem uma democracia, que vocês perceberam, ela é uma democracia liberal. A nossa democracia é uma democracia liberal, né? Então ela prega a liberdade dos indivíduos e a liberdade econômica. Então a nossa democracia ela é basicamente isso: liberdade individuais e liberdade econômica. Embora essas liberdades, muito entre aspas. O lema da Revolução Francesa, ali a gente tem essa relação, né, com os liberais, né, feministas, e o socialismo ele vem com uma vertente buscando a igualdade, embora na Revolução Francesa a gente tivesse essa igualdade também. E hoje a gente tem uma transformação no sentido que hoje nós não vivemos um liberalismo, nós vivemos um neoliberalismo, né? A sociedade está cada vez mais neoliberal. O capitalismo, ele hoje ele é um capitalismo financeiro, um capitalismo especulativo. As pessoas ficam, todo mundo quer ser investidor, todo mundo quer investir na bolsa de valores. A gente não pode assistir um vídeo no YouTube sem ser interrompido por alguém oferecendo uma, uma, uma fórmula mágica para que as pessoas fiquem milionárias. Comecem a investir com R$ 50, comecem, né? A bolsa está alta, a bolsa está. E que como de fato existe várias variáveis que a bolsa pode estar alta e isso não refletir nas nossas condições sociais. Então, é uma aula mais complexa para a gente estar falando sobre isso, mas a bolsa de valores estando alta não necessariamente vai significar melhores condições para a população. Então, quais são os princípios básicos do liberalismo? O liberalismo ele tem a defesa da propriedade privada, a livre concorrência e a lei da oferta e da procura, o Estado mínimo em saúde, educação e segurança e o Estado de direito. Então, o Estado, nos liberais, ele vai ser aquele que vai garantir os direitos, né? E aí entra em contradição, porque a nossa Constituição ela tem essa, mas ela não tem um estado mínimo, então ela garante saúde, educação e segurança. Embora essa garantia não signifique qualidade, né? A gente sabe que tem uma série de problemas aí em relação a essa garantia, né? O Brasil é liberal, então a judicialização da política alcançou patamares alarmantes no Brasil. Sob o argumento de que vivemos sob uma democracia de direito, o sistema de justiça passou a tutelar todas as áreas, interferindo em políticas públicas e imiscuindo-se no mérito do ato administrativo, desbordando de suas competências para envolver-se com assuntos que violam assim a autonomia dos poderes políticos, tudo submetido ao jurídico. Então depois eu quero discutir essas questões com vocês. Então a gente tem uma Constituição, quando a gente fala que o Brasil é liberal, a gente tem a judicialização da política, a gente tem os direitos, a gente acredita que o Estado garanta os direitos das pessoas, a gente coloca as pessoas como se elas fossem todas iguais. Só que a gente não discute que as pessoas não são iguais. Que o direito meu ele deve ser diferente do direito de outras pessoas. Tem pessoas que, se não houver uma intervenção do Estado, elas não vão entrar para o mercado de trabalho. Isso é fato. Tá? Vocês pegam uma pessoa com deficiência, o Estado tem que intervir, criar uma lei na qual as empresas privadas destinem uma porcentagem de funcionários com deficiência e que, com isso, a empresa vai ser destituído impostos dela. Então, ela tem que criar mecanismos para que a empresa faça isso. Não pensem que a empresa faz isso de bom grado. Tá? Existe toda uma participação do Estado para isso. Então, o Adam Smith, no século XVIII, defendia o liberalismo, né? Ganhou força para ele. No
século XVIII, o liberalismo ganhou força. Para ele, deveria haver prosperidade econômica, acúmulo de riqueza, trabalho livre e não deveria existir agentes regulador e interventor. De fato, isso é uma coisa muito bonita. Só que hoje no mundo, se vocês pegarem nos últimos tempos as crises econômicas que nós tivemos, quem foram quem mais quebrou? Ou quem mais quebrou e teve a ajuda do Estado? A gente vai perceber que foram os bancos. A gente tem o pré-capitalismo, não é uma fase, é o período da economia mercantil em que a produção se destina às trocas, não apenas aos usos imediatos. Não se generalizou o trabalho assalariado, trabalhadores independentes que vendiam o produto do seu trabalho, mas não seu trabalho. O artesão era dono de suas oficinas, ferramentas e matéria-prima. Isso aqui é antes, né, da industrialização. A gente tem aqui os feiras, né, comercializantes e tal. E o capitalismo comercial, né, apesar de predominar o produto independente, artesão, generaliza seu trabalho assalariado. A maior parte do lucro concentra-se na mão dos comerciantes. Intermediários, não nas mãos dos produtores. Lucrava mais quem comprava e vendia mercadoria do que quem produzia. Então, aqui nesse capitalismo comercial, o lucro está naquele que comercializa, no que ele vai falar que intermedia, né? Aquele que vai lá no artesão, compra a peça com um preço mais barato e vai comercializar ela com outro valor. Então aí a gente tem o capitalismo comercial, né? Essas rotas comerciais, mapa para mostrar isso. E a gente tem o capitalismo industrial. O trabalho assalariado se instala em prejuízo do artesão, separando claramente os possuidores de meios de produção e o exército de trabalhadores, né? E aí a gente tem a revolução industrial, capitalismo financeiro, o sistema bancário e grandes corporações financeiras tornam-se dominantes e passam a controlar as demais atividades. E a gente tem o capitalismo informacional. A fase atual, o capitalismo continua industrial e financeiro, mas suas características principal é a importância do conhecimento. Então, com a globalização, a gente tem um mundo cada vez uma ilha global. Então, você tem que ter conhecimento, né, de várias áreas, ou ter foco em áreas que vão fazer com que você consiga se reinventar toda hora. Você precisa falar uma língua, você tem que estar sempre estudando, né, conhecendo aquilo que vai. Então, as pessoas, é isso, né, o capitalismo informacional, né? Tem que ter conhecimento, né? E o conhecimento ele é muito rápido e é uma coisa que é estranha para a gente pensar também. Para vocês estão logo vocês vão entrar aí no ensino médio e vão começar a pensar nas carreiras que vocês vão seguir. E eu falo que é muito louco pensar isso porque na hora que vocês verem vão aparecer vários cursos para vocês escolherem nas universidades e tal. Tem os mais tradicionais e tal. E tem alguns cursos que surgem. Uns pegam, outros não pegam. Algumas engenharias que vêm, outras que vão e que para você fazer sucesso nessa área, em determinada área, você vai ter que sair da cidade, porque a cidade é pequena. Então, tem várias coisas assim que são para hoje, outras profissões que são para o futuro. Então, assim, a gente tem, vocês vão ter esse gosto ainda de ver, de escolher, de voltar atrás. Então, a Europa no século XIX, a gente vai ter o socialismo utópico, o socialismo científico e o anarquismo. Então, quando a gente fala da Revolução Industrial, a gente tem a consolidação do capitalismo. E aí a gente vai surgir duas classes. A burguesia, que é a dona das indústrias, no caso é aquilo que a gente fala que é a possuidora dos meios de produção, e o proletariado, que é aquele que não tem um meio de produção, ele só vende o seu trabalho e ele recebe um salário, né? Então é industrialização e assalariamento se dá através disso. É através do pagamento do salário que a burguesia obtém seu lucro. Então ela não paga a quantidade, aquilo que o salário valia, ela paga uma quantidade mínima para que o funcionário tenha uma vida. A burguesia, controle sobre a produção de capital, e o proletariado, é riqueza. Então, a força de trabalho, né, a prole, filhos, né, ele vai vender sua força de trabalho. O
Os operários, a gente tem aquela situação desumana, né? Até 18 horas de trabalho, as fábricas insalubres, sem segurança, não havia legislação. Reação vai surgir aí o socialismo e o anarquismo. A gente tem o socialismo, temos duas correntes. Temos o socialismo utópico, abrandar a exploração e busca uma sociedade mais igualitária. E o socialismo científico, ele tem uma solução radical e uma proposta de uma nova sociedade. Qual que é essa proposta radical? Né? É tomar os meios de produção. Em relação ao socialismo utópico, a gente tem Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier. Busca da harmonia das relações entre patrão e operário, a criação de uma sociedade mais justa, não propunha um embate entre as classes sociais. A burguesia se conscientizaria da exploração e a sociedade mudaria sem a participação dos trabalhadores. Passividade diante da implantação do socialismo. Pessoal, isso aqui é utópico mesmo. Você pensar que a burguesia vai se conscientizar da exploração e que os proletariados não vão tomar consciência e lutar pelos seus direitos, é realmente uma utopia. E aqui a gente tem os principais socialistas utópicos, né? Como eu falei, o Robert Owen, cooperativas, ele colocou a prática, classe operária na escola, jornada de trabalho reduzida. Está em cima, a economia e política geridas coletivamente. E o Charles Fourier, falanterisco, harmonia, talentos e atividades prazerosas. Né? Aqui a gente tem essa divisão aí. E aqui a gente tem um socialismo utópico. Os dois grandes representantes aí, que é o Karl Marx e o Friedrich Engels. Superação do capitalismo, o proletariado ele se torna revolucionário, fim da exploração do homem pelo homem e a sociedade sem divisão de classe. Então ele acredita que é preciso que o proletariado, por ele ser um exército muito maior, né, ele possa se organizar, tomar os meios de produção e essa sociedade, existir uma sociedade na qual eles se tornem protagonistas, né, os proletariados. E aqui a gente tem as teses marxistas, né? Os homens abandonam o comunismo primitivo e passam a desenvolver as forças produtivas, divisão de sociedades em classes. A classe dominante, proprietária dos meios de produção, a classe dominada, proprietária das forças trabalhistas. Estabelecimento de modo de produção, relação homem entre si e com a natureza. A história da humanidade é a sucessão de vários modos de produção, primitivo, asiático, escravista, feudal, capitalista e comunista. E por fim, a superação do modo de produção se dá através do embate entre dominados e dominadores. A luta de classe, para ele, é o motor da história. Então ele vai mostrar ao longo da história que sempre houve essa relação, né, entre uma classe dominando a outra. E ele acredita que o fim, após a queda do capitalismo, a gente vai ter uma sociedade mais justa, mais igualitária por meio do comunismo. E aí a dinâmica das transformações, né? O modo de produção se desenvolve e cria contradições internas irremediáveis. Contradições levam à organização das classes dominadas. Classe dominada desaloja a dominante e dá origem a outro modo de produção. Para Marx e Engels, esse processo estabelece como norma, regra, daí o caráter científico de sua teoria. E por fim, a gente tem o anarquismo, né? A organização social sem autoridades impostas, inexistência de um Estado opressor. A gente tem duas correntes aí, a do Proudhon, mudança social pacífica, e a do Bakunin, que vai acreditar na revolução, destruição das estruturas vigentes, o anarco-sindicalismo. Sindicatos assumem o lugar do Estado. Pessoal, a gente encerra por aqui, depois a gente vai continuar lá na nossa aula, na plataforma Zoom. Eu gostaria de deixar aqui para vocês fazer os exercícios da página 427 até a página 432. Eu sei que são vários exercícios, a gente vai corrigir os exercícios da aula passada e tentar corrigir os dessas aulas, e a gente vai dialogando, tá bom? Bons estudos a todos e nos vemos às 10 horas.